Admirável povo brasileiro, quem vos fala é Álvaro de Toledo e Silva. E diferente de certas pessoas que atuam no YouTube, como por exemplo o Newman, que tem que usar máscara na cara, enfeite de templário, eu não preciso de nenhuma dessas viadagens aí, certo? Este vídeo que eu estou fazendo se trata de um vídeo com abordagem histórica, política e filosófica da Rússia moderna, que atualmente é controlada pelo senhor Vladimir Putin. E este vídeo aqui também é uma resposta educada e civilizada à pessoa da doutora Leonice para que ela compreenda a situação pela qual nós estamos passando. Eu digo nós porque nós estamos vivendo no contexto todo mundial, social e político, que infelizmente, seja de forma direta ou indireta, pode influenciar em nossas vidas. Tem uma pessoa no YouTube, um brasileiro chamado Marcelo Rossi, que conversa muito fiado, propaga informações fakes na internet. É uma pessoa extremamente negativa e que está espalhando muitas mentiras e desinformações em certos grupos que podemos considerar como conservadores, de direita, patriotas, dentre outros termos que são muito comuns nessa esfera. O que eu vou dizer é baseado nos seguintes autores: Cliff Kincaid, Jeffrey Nyquist, Oleg Palanov, Golitsyn e até mesmo a pessoa do professor Olavo de Carvalho, apesar de que eu mesmo, pessoalmente, tenho muitas considerações críticas quanto ao professor e filósofo Olavo de Carvalho, certo? Mas vou entrar no mérito disso porque eu posso afirmar com propriedade, eu já fui ex-integralista no passado, até o final do ano de 2019, quando eu decidi sair por livre e espontânea vontade deste grupo e não desejo me reaproximar do mesmo, certo? Agora vamos voltar para o assunto aqui. No que consiste a Rússia moderna do senhor Vladimir Putin? Para as pessoas que conhecem o livro As Forças Secretas da Revolução, sabem muito bem que a Revolução Comunista que foi instalada na Rússia em 1917, ela não foi um projeto autônomo, mas sim contou com apoio financeiro de diversos banqueiros que eram judeus e sionistas que vinham de países como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Posso citar como exemplo aqui a pessoa do senhor Jacob Schiff e a empresa Lazard Brothers, certo? Que foram os principais financiadores da Revolução Russa. E que, por sinal, até os dias modernos, existe uma loja maçônica de cunho judaico, cujo nome é B'nai Brit, que desde o século XX e até hoje, no século XXI, continua financiando a máquina de guerra do senhor Vladimir Putin. E eu vejo muitas manifestações de falsos conservadores afirmando que a Rússia é próxima dos interesses dos patriotas do Brasil, a Rússia deve ser uma aliada do Bolsonaro, a Rússia é um exemplo moral a ser seguido. Na verdade, isso aí não passa de tudo uma mentira, tudo uma desinformação, tudo conversa de boteco. Eu vou explicar para vocês do que se trata. Vladimir Putin é um sujeito criminoso, um vagabundo. Ele trabalhou como espião secreto da KGB. Ele trabalhou também para o Serviço de Inteligência da Stasi, que fazia parte da Alemanha Oriental, que era ocupada pelo bloco soviético, certo? É disso que nós estamos comentando aqui. Vladimir Putin também foi diretor de uma universidade durante a época soviética na Rússia, vale constar isso. E Vladimir Putin, mesmo antes de ter assumido a presidência, ele já havia cometido diversos delitos, ter tido matado inocentes, financiou e provocou a guerra da Chechênia, provocou também a anexação e a guerra contra a Crimeia, e agora está movendo outra guerra civil, que já havia se iniciado antes, de 2014, com aquele grupo chamado Novorússia, que é ligado ao sistema de inteligência moderno da Rússia, o FSB, para poder remover a independência e a autonomia da Ucrânia. Eles querem engolir a Ucrânia para poder fazer com que este país volte a se tornar um satélite dos interesses da Rússia do Putin. Além de tudo que eu mencionei, o Putin ele era membro, ele tinha carteirinha, ele era militante
do Partido Comunista da União Soviética, e ele sempre disse que tinha muito orgulho de ter sido um membro deste partido. Inclusive, o que poucas pessoas não mencionam é que Vladimir Putin, ele também foi... Não, ele também foi não, ele continua sendo, de acordo com informações que foram vazadas do serviço de inteligência do MI6, ele é membro da loja maçônica do Arco Real Inglês. Sim, Vladimir Putin, além de ser comunista, ele é maçom. Inclusive, ele está envolvido num crime muito antigo, realizado entre os anos 80 e 90, que ele molestava e estuprava crianças inocentes em um motel na Rússia. Inclusive, Vladimir Putin, quando era mais jovem e trabalhava para o serviço de inteligência secretos, ele pegava meninas, crianças inocentes de orfanatos, as quais eram vendidas posteriormente para prostíbulos. Elas eram exploradas sexualmente. E eu não duvido que esse tipo de coisa continue sendo realizada nos dias atuais, que é uma grande atrocidade. Então, parem de acreditar em merda de Marcelo Rossi. Esse cara é um mentiroso. Putin não é de direita, Putin não é conservador, Putin não é patriota, ele é um agente comunista e, se brincar, é o mais perverso de todos. Ele é o grande cérebro por trás disso. Porque aqui, na região do Brasil, América do Sul e Central, existe um órgão chamado Foro de São Paulo, que foi fundado antigamente pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é um cachaceiro, bandido e comedor de cabra, e junto com Fidel Castro, que também era outro maçom e comunista, ditador de Cuba. Eles fundaram esse órgão aqui para promover e articular politicamente a política da esquerda em todos os países da América do Sul, Central e também da região do Caribe, para fazer com que derrubasse toda a influência econômica e social que os Estados Unidos, Canadá tinha aqui no Brasil, e colocar no seu lugar uma influência vermelha, uma influência socialista e ligada aos interesses do bloco comunista. Inclusive, até os dias de hoje, o Vladimir Putin, junto com a ditadura da China, do Xi Jinping, eles estão financiando, eles estão botando dinheiro no rabo desse Foro de São Paulo aí, financiando diversos partidos de esquerda e comunista aqui na região da América do Sul. Repito novamente, o Foro de São Paulo é financiado abertamente pela Rússia e pela China. Não acreditem no contrário disso, eu posso afirmar com propriedade. Por exemplo, tem aquele bruxo do Alexander Dugin, que é considerado o cérebro por trás do Vladimir Putin. Esse cara é um bruxo envolvido em seita satânica, é discípulo de Aleister Crowley, Crowley que se fala, me perdoem pela pronúncia, Crowley, que era um louco varrido. O cara pregou libertinagem e revolução sexual. Esse sujeito, ele era membro da Golden Dawn, uma sociedade secreta muito similar à maçonaria, só que dentro dela não se respeitava a castidade. Ele acreditava que o homem por si só, com base na gnose, o homem por si só era Deus por si mesmo, porque nega qualquer tipo de dogma, religião, preceitos e os mandamentos sagrados. O homem considerado a si mesmo como Deus, desde que mantém uma relação de proximidade com o outro, de algo amigável, que não ferir ao próximo, ele, com excesso da sua liberdade, se torna um Deus, porque não tem que obedecer instituição e livro sagrado nenhum. O Aleister Crowley tinha essa filosofia. Ele mesmo era tão louco a ponto de se acreditar que era um Deus. E Alexander Dugin, que por sinal tinha ligações com o movimento nacional bolchevista, que é ligado ao comunismo russo, e cuja família dele tinha ligações com o antigo serviço de inteligência secreto da União Soviética, a KGB comunista, ele havia absorvido essa ideologia satânica e ocultista para afirmar a si mesmo como um Deus. E esse povo da nova resistência, que existe não só no Brasil, que é uma filial fundada por discípulos do Alexander Dugin, ela tem diversos países do mundo. Eles pregam uma economia socialista, pregam o uso de drogas, em rituais de sexo secretos, participam de compartilhamento de energia sexual com outras pessoas,
E eles pegam sim por uma visão de mundo, uma cosmovisão que seja ligada a seitas pagãs da Rússia e inclusive a nova resistência, que aqui no Brasil é dirigida pelo senhor Rafael Machado, com todo respeito, eles são financiados pela Rússia, eles têm ligação política e ideológica com a Rússia. Se vocês pesquisarem o passado do senhor Rafael Machado, inclusive, ele já tinha ligações com movimentos neonazistas que pregavam o nacionalsocialismo. Isso aí já é informação notória e pública na internet. Podem pesquisar no que eu estou afirmando para os senhores. Mas da minha parte, reitero, a Rússia atualmente ela é controlada pelas mesmas forças do início do século XX. Não mudou praticamente nada. Essas ditaduras comunistas que existem em diversos países do globo, Coreia do Norte, Angola, Argélia, Irã, China, Cuba, agora o governo da Argentina, que é esquerdista, também está nessa lista, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, outros países da região da África, Mongólia, todos esses países são ditaduras comunistas, são financiados abertamente pelo senhor Vladimir Putin na Rússia, possuem ligações internacionais com esse sujeito. E ainda digo mais, a Rússia também não é oposição a globalismo, isso aí é uma mentira. Na verdade, ela também preza por uma espécie de globalismo muito similar, tá bom? Sabe o que que é? A Rússia, ela é financiada pela família dos Rothschild, uma família judaica muito rica, investidora, pela família dos Abramovich, outra família judaica muito famosa. São financiados também pelo Goldman Sachs, tá bom? Podem pesquisar as informações que eu estou contando aos senhores. Inclusive na Rússia tem o Partido da Liberdade e da Justiça Social, que anteriormente era um outro partido comunista, da Justiça Social, foi fundado por Andrei Bagnanov, que inclusive ele é maçom e comunista abertamente. Tem diversas fotos em entrevistas dele na internet confessando que ele é membro do Grande Oriente da Rússia. E outro detalhe, o Partido Comunista Russo, atualmente controlado pelo senhor Zyuganov, ele apoia abertamente a Rússia do Putin em diversas políticas que ele faz, inclusive agora nessa invasão da Ucrânia, que eles estão destruindo casas, edifícios, escolas, orfanatos, locais de trabalho de civis ucranianos, estuprando mulheres, diversos crimes de guerra estão sendo feitos para essa bosta de Rússia aí, que falsos conservadores na internet estão defendendo, até pessoas que se dizem patriotas, nacionalistas, eles não sabem de bosta nenhuma. Pesquisei esse assunto há anos, desde quando era moleque eu já pesquisava essa porra aí. Eu tô vendo essa desgraça espalhar no mundo inteiro, não é só no Brasil não, que esse monte de mentira tá espalhando, sabe? E eu tô cansado disso. Alguém tem que vir aqui na internet falar a verdade. Aquela mídia da Rússia, Rússia TV, esses canaizinhos de notícia, todos eles são financiados por órgãos estatais do governo russo, recebe dinheiro de imposto, tem ligação com o sistema de inteligência, tem ligação com o Partido Comunista Russo, é tudo mentira, desinformação. Aí um monte de otário acredita nessa palhaçada que eles estão fazendo. Bicho, vocês não sabem a quantidade de gente que foge daquele país até hoje. Jornalista sendo morto, jornalista sendo preso. Liberdade de expressão nem existe mais naquela bosta de Rússia. É horrível o que eles estão fazendo lá. Horrível. Vocês não querem nem saber do pesadelo que é viver naquele país. Até o Partido Democrata nos Estados Unidos, até ele tem ligação financeira e social com a Rússia. A Hillary Clinton tinha. E ela era rival do Donald Trump na época. Eu me recordo de tudo isso que estava acontecendo. Vocês estão caindo numa mentira gigantesca, vocês não têm nem noção. Até hoje, na Rússia do Putin, existe gulag lá, campo de concentração, por colocar o povo para trabalhar até morrer de inanição, fazer os outros passar fome, ter que dormir no chão, não ter colchão para dormir, não ter cama, ter que cagar num buraco, nem privado tem para cagar, bicho. Aquilo lá é um regime desumano. Mano, vocês não sabem, a KGB, o sistema de inteligência soviético,
Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Império Nazista foi derrubado, vocês sabiam que o sistema de inteligência da Gestapo, do Sr. Adolf Hitler, muitos membros do sistema de espionagem nazista migraram para a KGB soviética? Vocês sabiam disso? Isso que é um inferno morar lá. Até hoje tem trabalho escravo naquela Rússia. País maldito, país desgraçado, que aquela revolução comunista contou com o apoio de seita de templários, seita de maçom. Até hoje recebe esse subsídio. E vocês estão caindo nesse engodo. Não caiam nessa mentira. Não caiam nessa conversa de boteco, conversa de fiado. Vladimir Putin não preza pela liberdade dos brasileiros. Vladimir Putin preza pela exploração do Brasil. É ele quem ajudou a colocar o Lula no poder. Aquele acordo do BRICS foi assinado pelo Lula e teve continuidade pela Dilma. O BRICS é uma ferramenta para bater de frente com a economia dos Estados Unidos. É uma ferramenta socialista. O Brasil tinha que se aliar, por exemplo, países como a Polônia, a Tchecoslováquia, o Japão, a Ucrânia. Esses são países que eu posso considerar, ao meu ver, tá? Ao meu ver, como oposição ao comunismo, certo? E eu ainda considero o comunismo uma ameaça mais grave, mais perigosa do que o globalismo. Essa visão que eu tenho e essas são as informações que eu queria expor a vocês, certo? Fiquem com a paz do Senhor e que Deus vos abençoe.